pessoal, olha nós aqui de novo. Hoje nós estamos aqui com um tema super interessante, que é sobre fonoaudiologia e autismo. O que você precisa saber? Você mesmo que está nos assistindo. Então nós vamos entrevistar hoje, vamos ter um bate-papo aqui com a doutora Raquel. Olá, doutora Raquel. Olá, Valéria. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e com você que está nos assistindo para falar um pouquinho sobre o tema. E temos muito o que dizer, não é mesmo, Valéria? Ai, que bom. Assim que eu gosto, tá? Essa firmeza aí que você está passando. Nossa, eu tô assim, estou muito curiosa e gostaria muito de conhecer, né, mais sobre o autismo e de saber como que é esse mundo aí, as coisas, as dicas, né, que você tem que passar para nosso público. E aqui está você. Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite, Raquel. Obrigada, Valéria. Raquel, vamos conversar um pouquinho sobre o autismo, né, que é o nosso tema. E vamos iniciar assim, conta aqui o que a fonoaudiologia tem a ver com o autismo. Valéria, primeiramente, né, muito obrigada novamente por estar aqui. A fonoaudiologia, eu digo que hoje é uma das estrelas dentro do autismo. Por quê? Uma das maiores preocupações de você, pai, que está nos assistindo, é: o meu filho vai falar? Vai falar quando? Quanto tempo que eu preciso esperar? O que eu preciso fazer para o meu filho falar? Porque nós estamos tratando, né, de um transtorno do neurodesenvolvimento que envolve, basicamente, né, são 3 pilares: a comunicação, a interação e, né, o desenvolvimento, né, o comportamento. E muitas vezes os pais ficam preocupados com o comportamento, que muitas vezes é o que chama mais atenção. O fato de faltar a fala, a comunicação prejudicada, tá? E o comportamento. Você preocupado com o comportamento. Que comportamentos são esses? Pensa, você no lugar dessa criança. Eu não consigo entender o mundo em que eu estou. Eu não consigo responder o que eu estou sentindo. Eu não consigo dar o próximo passo. Então, essa criança que não é compreendida, muitas vezes pelos pais, essa criança que não consegue entender o que está acontecendo de dentro para fora, ela vai apresentar alguns comportamentos, né? Seja esse comportamento muitas vezes agressivo. A gente utiliza na área, né, o termo, teve um comportamento disruptivo, né? Saiu do que era esperado. E aí é todo um processo. E aí os pais ficam preocupados. Quando é que a fonoaudiologia entra nesse processo todo? O quanto antes. Muitas vezes a fonoaudiologia já entra na avaliação, né, desse diagnóstico. O diagnóstico de autismo é um diagnóstico que deve ser multidisciplinar. Como assim multidisciplinar? Nunca ouvi esse termo. É um diagnóstico feito por vários profissionais da área da saúde. Seja ele, né, o neuropediatra, né, ou até antes do neuropediatra do seu filho. Não é mesmo? Você vai levar as demandas. Olha, eu estou percebendo na consulta periódica, pediatra, que o meu filho não está falando. Ou, o meu filho comia, agora ele parou, ele começou a rejeitar várias coisas, que a gente diz o termo de seletividade alimentar. O pai começa a comparar o seu filho normal, né, Valéria? Começa a comparar um filho com o outro. Todo mundo quer que seu filho seja o melhor, né? De todos, é o melhor. Eu comecei primeiro, meu filho andou com 8 meses. Não, o meu filho é o do recorde, né? O melhor, né? E aí, quando os pais têm mais filhos, ou uma família grande, que tem vários primos, começa a comparar. Mas eu não estou entendendo. O seu filho não está falando. O primo com 8 meses, 9 meses, já falou papai e mamãe, ou papá, mamá, e o seu ainda não.
Outros fatores que também é observado, né? A questão de, ainda quando é bebê, de faltar a comunicação no olhar. A primeira comunicação que uma criança tem é com a mãe. Ali, no ato de amamentar, aquela troca de olhares. Você, como mãe, conversando com o seu bebê. Dourada, né? A hora dourada, né? A gente puxando aqui já também, algumas pessoas não têm esse conhecimento, que a fonoaudiologia também atua na amamentação, né? E aí, entender que desde a amamentação, você não está simplesmente alimentando o seu filho, você está se comunicando com ele, fazendo uma interação de sentimento. Isso. Né? É um encontro sentimento afetivo, né? É um encontro afetivo. E é um dos primeiros que ele vai ter fora, né, do ambiente interno que ele tinha de intraútero, né? E aí é ali que começa a comunicação. E aí você começa a perceber que esse bebê não troca olhar, esse bebê é apático, esse bebê não percebe, né? Você brinca, chama atenção, ele não olha, ele não demonstra interesse. E aí também vale lembrar uma outra atuação da fono, né? Seu filho ouve, porque para ele conseguir, né, independente se ele ouve ou não, essa comunicação do olhar acontece. Mas principalmente o estímulo auditivo, se ele tem tudo para ouvir, ok. Como é que eu vou saber se o meu filho tem tudo para ouvir? Quando ele nasce, o fono faz o teste da orelhinha, que é para verificar se responde ou não. Se as células auditivas dele, que estão ali dentro do ouvido, estão respondendo ou não. Passou nesse teste, está tudo certo, segue. Meu filho ouve. Desde a maternidade eu saí sabendo que ele está ouvindo. Estou fazendo as trocas com ele, ele começou a falar, né? Ali com 8 para 12 meses as crianças começam a balbuciar, mamá, né? Já treinando para o papai, para a mamãe. O papai, inicialmente, pode ser para comida, pode ser para o pai. Da mesma forma que o au-au lá na frente vai ser para todos os animais. E depois a criança vai classificando. Dessa forma, é o desenvolvimento que a gente espera para a criança. Só que o meu filho não fez nada disso. Ou senão até fez, né, Valéria? Fez, mas chegou lá por volta de 18 meses, um ano e pouquinho, e de repente parece que teve um apagão. O que aconteceu com meu filho? Ele fazia tudo, ele estava balbuciando, ele estava comendo tudo normal, comia como ninguém. Era o melhor do prato. Mas aí aconteceu o quê? Ele parou, como se ele tivesse estacionado. A gente diz, né, na ciência já sabe que esse feito é o que a gente conhece como poda neural. Estava caminhando tudo muito bem e, de repente, parou. Teve uma pausa nesse desenvolvimento. E é normalmente nesse momento que os pais procuram o auxílio. E devem. Nós estávamos aqui batendo um papo, né, antes aqui desse momento, que a primeira pessoa que diagnostica, né, dá esse diagnóstico ao filho é a mãe. Papai, você também, tudo, né? Pai, você também é muito importante, mas a mãe normalmente está mais ali com o filho. Exatamente. Né? E aí, o que eu acho importante falar é, hoje nós temos toda a informação na palma da mão, né? Com o celular. Então, as mães começam a perceber algumas coisas diferentes no filho, né? Alguma coisa que realça, chama atenção, e ela começa a procurar informação. E essa mãe vai procurar informação nas redes sociais, na internet. E aí, uma coisa boa, você tem a informação em suas mãos. E o lado negativo é, você sabe filtrar essa informação? E aí a mãe pegou aquele relatório todinho. Autismo, seletividade alimentar, questões sociais, questões sensitivas, estereotipias, fala repetida, movimentos, né, de flap, que é com a mãozinha, né? Começa a colocar, né, um objeto na frente do outro. Meu filho faz isso. Meu filho faz também. Andar na pontinha do pé. Andar na ponta do pé. Essa questão de andar na ponta do pé é muito referente à questão sensorial.
Porque eles sentem de forma diferente e eles querem sentir mais. O que o meu corpo tem a mais para dar para mim? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero o meu limite. E a maioria deles não tem a noção de perigo. E aí, ó, vai subir lá no sofá, vai pular. Muitas vezes eles têm um limiar de dor muito, muito alto. Quer dizer, eles precisam de muito, muito, muito estímulo para atingir aquele limiar. Nossa, se fosse eu dou uma topada no cantinho da mesa, eu já estou morrendo de dor. A criança pode cair de cabeça, pode bater a cabeça na parede. Que não tem uma sensibilidade, não. Né? Essa é a questão. Porque outro fator muito importante do autismo é a questão sensorial, os nossos sentidos, né? Como é que essa criança sente? Como é que ela ouve? A questão de como é que esse som é processado dentro dela. Como é que é o olfato? Ela tem muitas questões com a comida, mas ela sentiu o cheiro, né? Eu já vi relatos de mãe que falou assim, meu filho tem uma seletividade alimentar fora do normal, a ponto de ele sentir o cheiro da comida e já vomitar. A repulsa por aquele alimento, né? Essa repulsa alimentar é muito difícil, né? Para os pais lidarem com isso, né? Muito difícil, porque como eles são muito seletivos, então a família, a mãe ali fica sem muita opção, né? Na parte alimentar, e acaba que a criança, ela não sabe o que ela vai comer, mas um dia alguém ofereceu. Com certeza. Né? Se ele é seletivo, ele pode ser seletivo com alimentação mais rebuscada, mais natural? Valéria, ele pode sim, mas é claro que o estímulo faz toda a diferença. Né? Se nunca, por exemplo, vou dar um exemplo. Pode acontecer, tipo assim, o primeiro alimento é o leite, né? Que ele tem o leite, tem a segurança, tem o afeto, tudo que a gente já falou aqui. E aí a criança começa a associar o leite a alimentos seguros. Tudo que é branco, tudo que é líquido é seguro. Vamos dizer que um dia ele estava comendo uma abóbora ou uma galinha desfiada e ele passou mal. E aí ele começa a associar tudo que é laranja e desfiadinho a coisas que vão me fazer mal. Né? E aí ele toma aquilo como padrão. Como eu falei, né? Envolve muito o sensorial. E aí aquela textura dentro da boca dele, não vou querer isso não. Né? Tem criança que tem, a gente usa, né, gastura o termo, né? Tá com gastura. A gente não tem. Eles muito mais do que a gente, muito mais. Né? Eu não gosto de comer nada que é purê, que parece que tem uma gelequinha na boca. Para eles é tudo muito mais elevado. E aí a mãe e o pai ficam assim, não, mas eles têm que comer proteína, tem que comer o carboidrato, tem que comer... E nós sabemos, como profissionais, que você, pai, faz o melhor pelo seu filho. Isso nós temos certeza. Porque o amor que você sente pelo seu filho, ele é único. Cada filho é um, cada paciente é um. E aí a gente está tratando de um transtorno que é um espectro. Mas eu conheço um autista que não fica, né, fazendo flap. Eu conheço um autista que... Muitas vezes a gente fala, nem parece. Mas é uma faixa, né? Nós trabalhamos com níveis, né, de o que ele dá conta. Né? Nível 1, nível 2, nível 3. O que ele dá conta? Ele precisa de muito ou pouco suporte? Ele precisa de muita ajuda a ponto de não conseguir fazer as suas atividades diárias, como escovar o dente, colocar a roupa... Ou não, ele precisa de ajuda, ele consegue fazer todas as atividades diárias, mas ele precisa de ajuda para interagir com um coleguinha dentro de sala de aula. Não é mesmo? Quando você falou aí do espectro autista, o autismo é uma doença ou é um transtorno? Porque hoje, se você falar que o autismo é uma doença, as mães já rebatem isso, né? E falam mesmo, falam assim, não, o autismo não é doença, meu filho não é doente. Como que é visto isso hoje? Né? Valéria, consideramos como um transtorno. Né? A questão da doença, acredito, do ponto de vista das mães, é pensar que o meu filho é incapaz.
Isso para mãe nenhuma ela aceita. E eles não são. Eles são muito capazes. Eu já tive em ambientes em que as pessoas tinham pouco conhecimento sobre o autismo, né? E aí chegar ao ponto de falar assim, mas a gente pode deixar ele fazer o que ele quer, né? Porque ele é autista. Ele não compreende, ele não entende. Não, eles compreendem. Sim, compreendem. A comunicação, muitas vezes, pode estar na falha de como é que ele vai te responder. Ele não sabe como é que responde. E aí a fonoaudiologia entra nesse processo. Ele não sabe como é que sente, ele não sabe como é que responde de uma forma que nos agrade, né? Que muitas vezes você quer, almeja a ideia do filho sonhado, o filho idealizado e o filho real. Aquilo que você tem. É muito importante a aceitação, né? É verdade. Porque, assim, como você mesmo colocou aí, a gente quer um príncipe e uma princesa. Sim. Não tenha defeitos nenhum, que venha... Todo mundo quer um filho saudável, né? De repente, você recebe um diagnóstico que o seu filho tem um transtorno. E aí? Né? Agora, quanto ao nível, Raquel, o nível 1, nível 2, vai até qual nível e o autismo e qual a diferença? Assim, é o mesmo tratamento, o autismo severo de um autismo mais leve, na fonoaudiologia? Na fonoaudiologia, né, a gente temos, né, isso é padrão, são 3 níveis, sendo o nível 1 o que precisa de menos suporte e o nível 3 é que precisa de mais suporte. Que suporte é esse? Para as atividades mesmo, tá? Diárias, para as funções, tá? E aí, o que é mais comum é o nível 2 e nível 3 terem mais dificuldade na comunicação. É a fala, né? Que todos os pais falam, não, o fono vai fazer meu filho falar. Todos o nível 3, eles são não verbais? Todos? Sim. Todos são não verbais. Isso. O nível 3, não verbal, ou pode até começar a falar alguma coisa, porque esses níveis podem ser transitados. Eles podem transitar de um para o outro. Dependendo do estímulo também, Estímulo, tratamento, certo? E vejo eu hoje que, dependendo da área, ele pode ser melhor numa coisa e ter mais dificuldade em outra. Tá? Na questão da fonoaudiologia, os pais, como eu falei, né, querem que o filho fale. Mas antes mesmo de falar, eu tenho certeza que o principal é o filho se comunicar. Porque a comunicação é diferente da fala? Fala é isso aqui que eu estou emitindo, está saindo da minha boca, que é diferente de voz, né? A voz é o que é emitido aqui pela minha laringe, por todo o aparato. A voz é a junção de fonte e filtro. Né? Está saindo aqui. Agora, comunicar, eu e você aqui, só no olhar nos comunicamos. E você entende. Você, mãe, e o seu filho, só no olhar sabe se ele fez alguma coisa certa ou alguma coisa errada. Certo? E essa comunicação é primordial. E a criança fica muito agoniada e ela quer expressar e se fazer entender e o pai não compreende. Então, a gente tem que cuidar primeiro dessa comunicação. Vamos acertar essa comunicação, mas, enquanto isso, vamos trabalhar a fala, sim. Com o quê? Estímulo auditivo. Né? Trouxe aqui, meu amigo Dino hoje. Eu ia te perguntar. Eu estou curiosa, querendo saber quem é esse daí. Tem uma corzinha linda, né? Chamando a atenção aqui, azulzinho, laranja. Quem é esse Dino? Esse aqui é o Dino. Você usa em alguma coisa, na terapia? Uso, porque, assim, a minha terapia é baseada nas necessidades do paciente, cada paciente é único, e naquilo que o paciente mais gosta. Porque imagina você ficar ali trabalhando naquilo que você não gosta. Ninguém, você, Valéria, eu, gosta de ser exposto e gosta de ser provado naquilo que tem dificuldade. Muitas vezes ele tem dificuldade de se comunicar, de falar. E eu vou ficar pedindo, qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Não é mais leve e gostoso a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta? Com certeza.
tem a maioria dos pacientes, né? Tem alguns pacientes que gostam muito de dinossauro, né? Aí, ó, leva o dino. Eles têm essa seleção também Tem. além de alimentação, por brinquedos? São. A questão é que a gente utiliza, o termo é hiperfoco. Eles têm o foco voltado para alguma coisa. Tem pacientes que é para o dinossauro. Ah, mas não é simplesmente o brinquedo, é o dinossauro mesmo. O nome de todos, qual era o período que eles viviam, o que eles comiam, de ficar assim, você ficar encantado. Como é que uma criança de 5, 6 anos, hoje todos eles, né, têm acesso, sabe tudo. E aí você, como terapeuta, tem que correr atrás. Você vai ter que saber também. Porque como é que você vai conversar de igual para igual? Pensando numa criança que já fala e precisa melhorar e aprimorar essa comunicação. Certo? E como que esse dino... O que você faz aí com esse dino? O dino. O dino, por exemplo, né? A gente trabalha com as crianças com o que ela gosta. E no meio da brincadeira, eu vou colocar pequenos desafios. Vamos pensar que o dino está aí andando, e de repente eu coloco um desafio no caminho do dino. E aí? O que a criança vai fazer? Ela vai ficar muito triste porque atrapalhou o caminho do dino? Ele não vai. Ou ele tem opções, o dino. Ou ele pula, ou ele chuta, ou ele come. Isso quem vai definir é a criança, não sou eu. E quando você faz essa terapia com eles, com o dino, eles, tanto para o nível 1, para o nível 3, por exemplo, eles conseguem achar uma solução para o dino, nesse empecilho aí? Entendi. Por exemplo, né? Isso aqui que a gente fez, eu usei o dino pensando numa criança com nível 1 ou nível 2 que tem interesse no dino. Pode ser que o nível 3 também tenha interesse no dino, mas ele vai ser mais sensorial. Ah, sim. A gente vai trabalhar primeiro para que ele se sinta pertencente ao espaço onde ele está, entender os limites do corpo, que muitas vezes eu primeiro tenho que trabalhar o sensorial. Ah, mas isso não é função da fono. Por isso que eu trabalhei em equipe. O fono não tem como trabalhar sozinho. Né? Nós estamos aqui com uma enfermeira. A Valéria sabe melhor do que eu aqui. Não tem como. O trabalho tem que ser em equipe. E aí eu preciso, no meu caso, né, de uma TO, uma terapeuta ocupacional para trabalhar. Eu preciso de uma psicóloga, né? Porque o autismo envolve muita psicologia. Eu preciso nutricionista. Sobre a nutricionista, né? A gente tem aí multiprofissionais, envolve o médico também. A nutricionista, eu acho assim também uma peça fundamental, porque o autista ele tem muito problema com o eixo intestino e cérebro, né? Sim. Então assim é muito importante a alimentação, porque eles são inflamados, tem problemas intestinais, né? Tem problemas assim até com as fezes mesmo, né? Fezes mais ácidas. E nesse âmbito aí desse eixo aí, o que você poderia falar aqui para a gente? Isso é muito visível na prática. Muitas vezes os pais falam assim, meu filho vive, o termo que é utilizado é desregulado, né? Não sei o que acontece, ele está muito instável, chega muito agitado, e aí você para e às vezes uma sessão inteira a gente tira para deixar ele estável, para deixar ele calmo. Mas ele já chegou dessa forma, pelo alimento que comeu no dia. Realmente ele faz uma dieta dentro de casa, certo? Mas saiu de casa, foi na casa de uma avó, foi na casa da tia, comeu uma outra coisa e que é atrativo. Não é? Todos, Não, né? é gostoso demais um bolinho de chocolate? Não, cobertura de chocolate? Aí o que você comeu? Uma outra criança mesmo comendo mais açúcar, não vai ficar mais agitada? Eles muito mais. E aí o que acontece? Muito bom quando a família abraça. Todos seguem. Mas não... Claro que a alimentação é muito importante.
alimentação, mas que o pai esteja também junto na terapia. Para você saber o que está sendo feito com o seu filho. Porque o terapeuta, né, normalmente vai ficar 50 minutos com o seu filho. E o restante do dia é o pai com a criança. E o que ele vai fazer? Eu não vou estar lá. Eu termino o meu expediente, eu vou para casa. Quem fica com a criança é o pai e a mãe. E aí o pai e a mãe, tá? Eu falo isso para os pais e falo para você que está nos assistindo. O melhor terapeuta que você vai ter para o seu filho é você mesmo. Para o resto da vida dele. Muitos pais ficam com medo assim, eu gosto muito de você. Assim, gosto muito de você, Valéria. Só que fica com medo do dia que você não puder mais atender o filho dele. O seu filho continua sendo seu filho. Não é verdade? E aí, o que eu acho muito lindo é os pais, né, que têm essa criança maravilhosa, estudando, buscando mais. Muitas vezes eu falo, tem muito pai e mãe que sabe muito mais que a gente. Muito mais. Seja questão afetiva ou porque ele se aprimorou mais no todo que o filho dele precisa. Eu sei muita fonoaudiologia. E eu dependo dos outros profissionais, cada um na sua área. Mas o pai e a mãe é o pai e a mãe. O que você tem visto ultimamente assim sobre a parte de atendimento, né? Porque tem pacientes, né, familiares que têm ali um plano de saúde. Outros são SUS, né? Essa família ela peregrina muito desde o diagnóstico até os tratamentos. Como que tem sido a fonoaudiologia neste aspecto aí? O governo ele tem dado suporte a esses pacientes? Valéria, a gente ainda está muito longe, mas está caminhando. Tá? A maioria das crianças precisam, tá? O quanto antes do tratamento, melhor. A gente fala ainda do tratamento ali perto dos 2 anos. Mesmo que você ainda está com uma suspeita. Meu filho está com atraso de fala. Meu filho, não sei, ou já está com um diagnóstico fechado, já começar o tratamento. Agora, imagina essa criança no SUS. Nós pensamos aí, né, em instituições como a PAI, né, que ela tem ali para dar suporte para toda uma sociedade. Ou mesmo a unidade básica de saúde, porque a unidade básica de saúde é a porta de entrada. Então, essas crianças vão tudo aonde? Tem o fono. Algumas unidades de saúde têm o fono lá dentro, mas não são todas. E aí o médico encaminha, né? Porta de entrada. Anota aí. Você que tem aquela unidade de saúde perto da sua casa, eu estou preocupado com o meu filho. O que você vai fazer? Você vai até a unidade de saúde, marcar uma consulta com o seu médico da família, ou com o enfermeiro responsável ali, né? Fazer uma consulta, relatar tudo que você está vivendo com seu filho, as suas preocupações e pedir, né? E pedir um encaminhamento, uma avaliação com fono. Porque ele que vai ser o profissional que vai ter condição de ver como é que está essa fala, essa comunicação, se está atrasada, se não está, ou se é questão de estímulo, as orientações que o fono pode lhe dar e que você vai fazer em casa com seu filho e que ele pode melhorar ou não. Olha, realmente, mesmo eu só ali estimulando com meu filho, ele ainda não melhorou, então vamos procurar. Vamos tratar. Que tem pelo SUS, né? Muita coisa boa pelo SUS. E uma coisa muito importante, lembrei agora, olhando para o celular de Valéria, muitos pais acham que isso aqui, o celular é um estímulo maravilhoso. Nós temos, né, vídeos muito bons, né, aplicativos, jogos interativos, só que o tempo de tela não se compara com o estímulo que você pode dar para o seu filho. Exatamente. Não há interação, não há uma troca, não há comunicação, não há ciclo comunicativo. Não tem uma conversa que inicia, tem meio e tem fim. Como nós aqui, vários assuntos a gente já falou, né? Início, meio e fim. Início, meio e fim. Não há com o celular. E aí é muito cômodo, não é verdade? Você dá o celular para a criança, né? Na minha época eu não tinha acesso a celular quando eu era criança, né? A televisão. Eu vou ficar lá vendo a televisão, o que eu gosto, né? Minha mãe está tranquila porque eu estou na televisão. Ela sabe que eu estou assistindo, às vezes dá uma passada de olho para ver o que é. Mas a mesma forma hoje é o celular.
Aí, meu filho fica tantas horas no celular. Muitas vezes ele vai aprender coisas ou comportamentos que tem nos desenhos, né? Que não é aquilo que você almejava. Mas, o tempo de qualidade que seu filho devia estar com você, ele está com o celular. Como é que ele vai aprender a interagir? Ou coisa simples, vai levar a criança na padaria. Não vai saber. Bom dia, boa tarde. Oi, seu João. Na realidade, isso está acontecendo não só com a criança com transtornos, né? Mas, infelizmente, é geral, né? É geral. Às vezes, para dar sossego ali, a mãe coloca o celular na mãozinha da criança, porque ela precisa ficar também sossegada, ter o tempinho dela e tal. Mas você acha importante, Raquel, essa sinalização dos pais com o transtorno, a criança com transtorno autista, tirar pelo menos uma parte do tempo essa telinha das mãos dele, porque ele não sabe que ele não sabia que existia, né? Tudo a gente oferece, né, para a criança. Então, como que seus pacientes, os pais, os pacientes que você tem atendido, eles usam o celular para acalmar a criança? Muitas vezes o celular é utilizado como uma forma de recompensa ou moeda de troca. Olha, eu vou te dar, você faz. Porque é uma coisa que ele gosta muito, o celular, ele gosta de ver, gosta de ver os desenhos. Ok, mas tudo tem um tempo. Certo? Requer Hoje a gente já sabe... de crianças, assim, no mínimo, assim, 3, 4 anos, não é para ter tela. Aí você vê aquela criança com aquele tablet lindo, enorme, colorido, e o mercado está aí para vender. Não tá? É verdade. É bom também falar para quem estiver nos ouvindo que tem hoje, tá? Formas de comunicação para, né, os autistas não verbais, que é um tablet. Esse tablet não é para a criança ficar vendo desenho. Não, é para ela se comunicar. Porque algumas pessoas podem julgar, né? Ih, olha lá, a menina tá andando um tablet para cima e para baixo. Aqui penduradinho, né? Penduradinho assim. Não, aquilo ali é uma forma de comunicação da criança. É diferente, tá? Aquilo ali é treinado dentro de terapia, treinado dentro de sala, para a criança se comunicar. É uma das formas de comunicação, como eu havia falado, que, muito pelo contrário, não inibe a fala, não, tá? Não torna a criança cômoda, né? Já eu vou apertar o meu aplicativo, né, que a gente fala comunicação alternativa aumentativa. É um aplicativo que tem as imagenzinhas, a gente fala de pictogramas, desculpem, tá? São imagens que representam, a criança vai apertar, eu quero ir para casa. E aí ela vai apertando, eu quero água. Vai apertando ali, vai escrever na telinha e o próprio aplicativo vai pronunciar uma voz. E a criança acaba com aquilo ali melhorando também o vocabulário dela. Esse aplicativo é para aquela criança que os pais têm condições de comprar. Isso aí a gente fala de uma comunicação... O governo não oferece para... Esse detalhe do governo oferecer ou não, Valéria, eu não sei informar, tá? Mas uma questão a ser procurada, tá bom? E que eu sei que existem vários subsídios, né? De benefícios, e aí é bom os pais procurarem. Mas a gente está falando aqui de uma comunicação alternativa, aumentativa de alta tecnologia, né? Certo. Só que também tem de baixa. A baixa tecnologia é como se fosse um caderninho, aquelas apostilas de espiral, com vários desenhozinhos. E esses desenhos são plastificados a ponto que se a criança molhar, pular na piscina, aquilo não vai estragar. Então, tem uma forma de trabalhar de uma maneira mais econômica. Sim. Até uma alta tecnologia, digamos assim. Isso, atingindo todos os públicos. Né? E aí, eu tive com uma mãe, essa semana passada na clínica, que ela falou que o filho dela, diagnosticado 3 anos com autismo, até há 6 meses atrás não falava. E ela, em casa, ficou sabendo dessa comunicação alternativa, procurou uma orientação e começou a mostrar as imagenzinhas para o filho e falava... Aqui, eu quero água. Ele aprendeu todas as imagens, começou a falar e agora falando. Mas lembrando, cada paciente é um, cada caso é um, tá? E eu acho até complicado falar assim, isso vai resolver.
todos os casos, ó, só seguir essa receita. Isso, isso, isso. Cada paciente é único. No caso da estimulação da fala, quais são as dicas que, além dessas que a gente estava conversando agora, né, da tecnologia, de algo mais simples, algo mais tecnológico, o que mais poderia ser feito pelos pais, né, dentro de casa, assim, digamos assim, ou até com técnicas integrativas? O que pode ser feito? Qual é a sua vivência? O que esses pais, quando você atende na sua consulta, eles falam que os filhos estão ali junto com a fonoaudióloga, mas eles fazem outras coisas também, alternativas, digamos, uma aromoterapia, uma musicoterapia, ozonioterapia. O que tem para oferecer esse mercado aí das práticas integrativas e complementares? Uma dica muito importante para você, pai, mãe, brinque com seu filho. Tempo de qualidade, tá? Muito importante. Tira meia hora, 1 hora para brincar com a criança, né? Que você é a referência dele. Muitas vezes o que é dito a criança aprende mais observando o que você fala. Menino, não pode fazer isso, mas você faz. E aí, ele observa, né? Referente à questão integrativa, Valéria, hoje nós temos muitas coisas interessantes. A música, que mundo encantador. Como as crianças têm evoluído com a musicoterapia. Porque a música envolve outras regiões, né? Cerebrais, envolve o sentimento, a gente trabalha ritmo, que é fala, não é verdade? Ritmo, a gente trabalha ali com letra, melodia, pausa, tempo de espera. Muitas musiquinhas de criança têm aquela ideia de você fala e tem um contracanto, né? Isso, Não é isso? E aí é muito bom, né? A questão da música, a questão do ozônio, como você mesmo falou, do uso dos óleos essenciais, da respiração. Mas vejo eu, Valéria, que hoje ainda a gente está muito longe de tudo que poderíamos já estar com essa parte integrativa. Porque a maioria dos pais chegam de condutas médicas, tudo voltado para o uso do medicamento. Né? Esse medicamento, e os pais querem muito a resposta imediata. Eu quero usar para o meu filho ficar calmo. Exato. A custo de quê? Você vai ter uma criança apática, uma criança que não interage, a criança fica lá parada, ou a criança só fica dormindo, porque o remédio tem os seus benefícios, né? Os seus prós e os seus contras. Diferente de a parte integrativa, que envolve o todo da criança. E não só ela, é dos pais também, né? De tantos benefícios. Ele vai ter problemas maiores ainda com o açúcar. Eu sei que é difícil conversar sobre isso. É muito difícil, porque só quem tem um filho assim é que sabe. Quem está no dia a dia. No dia a dia e as dores que enfrenta. E as consequências disso, né? Além de mas uma mãe, ela sabe que quando o seu filho, que é autista, se alimenta errado, vai piorar a situação dele. Verdade. Ele vai ficar mais estressado, a inflamação vai trazer assim vários problemas naquele corpo. Ele já fica naquela questão de luta ou fuga, né? Ele já fica estressado no nível de qualquer coisa, ele já está pronto para o ataque. Exatamente. Então, a gente bate firme no que nós conversamos aqui. A equipe, trabalhar em equipe, porque um faz trabalha com comunicação, eu trabalho com ozonioterapia, então eu vou trabalhar lá com o meu paciente, trabalho com desparatização, né, a parte de vermes, a parte de sinais que esse intestino possa dar, porque até nós, quando um paciente normal, por exemplo, tem paciente que recebe uma notícia, assim, que abala um pouquinho, na mesma hora ele tem uma reação, diarreia.
mexe com o intestino, tudo mexe com o nosso intestino. Então, assim, a gente É tem o eixo que você o falou, eixo, né? Então, a gente tem que bater, sabe, na alimentação é um fator, assim, primordial, sabe, assim, no espectro autista, numa criança que tem esse problema. Porque ela já tem essa seletividade, né? Mas quem apresenta o alimento para ela? São os pais, né? Então, às vezes, é um pouquinho cômodo a gente entregar para ele um pacotinho de fandangos, por exemplo, né? Que é industrializado, tem corante, tem espessantes, eu não sei o que tem ali dentro daquele pacote, mas tem, é industrializado. Né? Então, assim, é importante, muito importante aliar tudo isso, né? Você mesmo pode dizer que para a gente que tem autista que tem problema para engolir? Tem questões... Digestória, tem a parte questão digestória. digestória, tem questão da mastigação. Tem dois extremos, né? O autista que tem essa seletividade alimentar, quase não come nada, muito seletivo, e tem o que não tem controle inibitório de fome. Come sem parar. Ele não tem aquela ação da saciedade, né? É o espectro. Verdade? E aí, esse trabalho tem que ser feito. Exatamente. E, assim, um paciente, assim, como você falou, que come muito, que tem essa... Não mastiga, nem engole, nem Não está mastiga, sentindo. porque Questão ele vai sensorial, engolir... ele não está sentindo. Ele só está comendo com os olhos. Está engolindo, só está engolindo. Mastigar. E aí ele vai ter uma digestão prejudicada, ele vai ter vários outros problemas, né? E o que se pode ser feito? Porque a gente tem várias coisas que podem ser feitas. As terapias integrativas, o óleo essencial, a aromaterapia, a musicoterapia, a parte da fonoaudiologia, sim, a parte da pediatria, do neuro e da nutrição, que a gente pode tentar também, né? A fonoaudióloga pode dar sugestões. Pode fazer sim, isso? É uma equipe integrada. É uma equipe que vai trabalhar em favor de um beneficiado. Quem é esse beneficiado? A família. Porque quando a família, junto com a criança, estão nesse propósito, junto com uma equipe, nós conseguimos. No caso de água, como que é o autista para beber água? Ele gosta de beber água? Também tem seletividade? Cada paciente é um. Eu falei, tem paciente que ama água, tem paciente que não suporta a água, a ponto da questão até sensorial de sentir água na pele. Já fica incomodada. É muito amplo. Seria muitos episódios para a gente conversar, Valéria. Tem muito assunto. É verdade. Eu estou vendo aqui que não é só agora não, viu? Pode me chamar que eu volto, hein, Valéria? Com certeza. Gostei demais de a gente estar conversando. Obrigada, Valéria. E, assim, de conhecer esse mundo aí, né? E o trabalho com o fonoaudiólogo é muito importante, né? Nessa terapia. O fonoaudiólogo aí está em primeira linha aí, uma importância de trabalhar com esses pacientes. Você trabalha com autismo, só com autismo? Eu trabalho em várias frentes da fonoaudiologia, mas hoje a frente que mais, sim, eu tenho paciente é no autismo. E aí é muita demanda, dá para trabalhar várias questões da fonoaudiologia, não só pensando na comunicação, mastigação, deglutição. A gente fala da motricidade orofacial, que é essa questão dos músculos da face, que tudo que é fonoaudiologia a gente consegue trabalhar dentro. E quanto mais se hidratar, melhor, né, Valéria? A questão da água. É verdade. A questão da água aí é primordial também, né? E a gente tem tanto adulto, né, que tem problema para beber água, imagine uma criança. Imagina a criança. Você depara com mães lá que não têm esse cuidado, né? Outras que têm os cuidados. Como que é essa parte aí? Quando você faz a sua anamnese, colhe ali o histórico, essas mães têm dificuldade elas... Como é que é essa história delas? A questão maior das mães, assim, elas têm dimensão, sim, que não faz bem. Mas a maioria fala, mas é o que o meu filho consegue comer. E ele não pode ficar sem comer. E entre na concepção dela, entre ele ficar sem comer nada ou ele comer alguma coisa, elas permitem, né, que ele coma alguma coisa. Pode ser essa alguma coisa com muito açúcar, com muito corante. E aí elas estão ali pedindo ajuda.
E nós estamos aqui, né, para ajudar elas. É verdade. Aí a gente estamos aqui como profissionais, É. né? Cada um fazendo a sua parte. E, nossa, eu fiquei assim, encantada com o que a fonoaudióloga, né, o fonoaudiólogo pode fazer, né, para os pacientes com esse transtorno. Fiquei encantada, viu? Eu vou te indicar. Ah, obrigada. Nós podemos muito mais juntos. Exatamente. Com certeza. Então, gente, olha, estamos chegando aqui, nosso bate-papo ao final. E entre no nosso canal Ser Integrativo, comente, compartilhe e curte lá, porque é importante que o YouTube veja isso e que assuntos assim tão importantes possam chegar até você. E por isso que a gente pede para compartilhar. Então, se você conhece algum paciente autista, alguém que tenha, que precise ouvir o que a doutora Raquel passou hoje aqui para a gente, compartilhe, mostre lá, né? Pede para o seu familiar, alguém ouvir o que a doutora Raquel passou aqui para a gente. Achei super importante. Gostei muito assim, de conhecer quantas crianças ainda não estão ainda nessa fase verbal. Então, está aí a fonoaudiologia para contribuir, né, Raquel? Sim. Contribuir para a saúde dos nossos queridos, né? E gostaria novamente de agradecer pelo convite, Valéria. E agradecer a você que nos assistiu e está nos acompanhando até agora. Então, gente, vamos nos despedindo por aqui. Raquel, muito obrigada mais uma vez. Público, obrigada por ter assinado já o canal. Aqueles que já estão aí ouvindo, né, que já viram as outras mensagens que nós passamos através do canal do YouTube. Continue conosco. Vai aparecer aqui embaixo o contato da doutora Raquel. E se você precisar de uma excelente profissional, dedicada e amiga do autista, entre aqui no Instagram dela que você vai encontrar a pessoa certa. Eu gostaria de agradecer a Multiplay Solutions. Vai aparecer aqui também o Instagram, que é meu patrocinador, que está aqui com toda a sua equipe aqui por trás dessas câmeras, né, Raquel? É. Então, muito agradecida a Multiplay. Muito obrigada, pessoal, e vamos aqui agora nos despedindo e até a próxima.